Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Noite. O Primeiro-Ministro apresentou esta manhã no Parlamento o Orçamento do Estado para o ano de 2022 para ser apreciado e aprovado na Generalidade. Correia e Silva olha para este orçamento como um instrumento para impulsionar a retoma da economia num contexto difícil e com um elevado risco de crise. O Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva contextualiza um momento difícil em que o mundo está a viver e retrata ponto por ponto os impactos da crise na saúde e na economia cabo-verdianas. Lembrando que Cabo Verde foi um dos países mais afetados pela pandemia. Ulisses Correia e Silva recorda que, com a estratégia de gestão da sua governação, conseguiu contornar bem as dificuldades impostas pela pandemia e diz que é num contexto de crise pandémica agravada pela crise energética que apresenta o Orçamento de Estado 2022 enquanto um instrumento para impulsionar a retoma económica. Em Cabo Verde, a retoma económica faz-se num clima também de incertezas e de fortes restrições nas finanças públicas. No ano de 2021, estimativas apontam para um crescimento entre 6,5% a 7,5%. Para 2022, a previsão é de 6%. Mesmo que se concretizem estas estimativas e previsões, o crescimento económico não será suficiente para compensar a contração registrada em 2020. Significa que em 2022 o país estará ainda com menos riqueza do que tinha em 2019. Ulisses Correia Silva afirma que a retoma económica vai acontecer e a via será da retoma do percurso da consolidação orçamental com pelo menos 3 medidas: a diminuição orçamental, a diminuição da dívida pública e o agravamento da carga fiscal ao nível do IVA e das taxas aduaneiras. O Primeiro-Ministro justifica assim as medidas que têm suscitado várias reações. Uma medida de incidência temporária que vários países têm estado a adotar em consequência da crise da pandemia da Covid-19, estou a falar do aumento do limite da dívida interna, foi 3 vezes chumbada pelo PCV neste Parlamento. Não deixa outra alternativa senão recorrer ao agravamento de impostos para financiar desequilíbrios provocados pela contração económica e por despesas excepcionais de proteção sanitária, empresarial e social. Ainda estamos a ver se conseguimos fechar a iniciativa de alívio de dívida externa e, se vier em tempo, poderemos encontrar outras soluções para o agravamento fiscal. A dívida pública deverá atingir 153,9% em 2021 e 150,9% em 2022. Ulisses Correia Silva informa ainda do programa de consolidação orçamental e alívio da dívida pública para pôr em níveis sustentáveis e criar espaço fiscal para os investimentos. Em 2022, medidas de apoio às empresas e ao investimento vão ser reforçadas. Manutenção da taxa do IVA para o setor do turismo e restauração à taxa de 10%. 9 milhões de contos de linhas de crédito para a retoma económica. Criação do Fundo de Impacto para as pequenas e médias empresas. Ainda deste programa de consolidação orçamental constam a consolidação dos mecanismos de refinanciamento das instituições da microfinanças, reforço do empreendedorismo, programa operacional do turismo, orçado em 50 milhões de euros e várias medidas com impactos diretos nos setores da construção civil, investimentos públicos e emprego. O Primeiro-Ministro diz que o orçamento prioriza ainda reformas aceleradas com especial incidência nos transportes aéreos e marítimos e reafirma que dezembro será a data para a retoma dos voos da TACV. Os transportes aéreos e as conectividades marítimas interilhas irão merecer particular atenção. Em 2022 teremos a TACV a realizar voos. Um programa para garantir a sustentabilidade da empresa será operacionalizado. O contrato de obrigações de serviço público com a Bestfly será celebrado. E o início de operações da TACV está programado para o mês de dezembro. A eliminação da pobreza extrema e a redução da pobreza absoluta vai ser a primeira prioridade do Orçamento do Estado 2022, afirma o Primeiro-Ministro. O Orçamento do Estado de 2022 investe na eliminação da pobreza extrema e na redução da pobreza absoluta,
através da inclusão e proteção social e da inclusão produtiva. É a primeira prioridade. No fecho do discurso, o Primeiro-Ministro destacou investimentos estrangeiros e da diáspora, entendendo que são sinais positivos que espelham que ainda há confiança no país e na sua economia.